Bom, continuando então o capítulo 3, né, do livro do Stigler, né, falar agora de a parte dinâmica, né, de engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, né, a parte 2 do capítulo 13. Então, a gente já viu a parte cinemática, né, de engrenagens helicoidais, né, nós já vimos, né, que a engrenagem helicoidal ela é capaz de transmitir rotação em duas posições dos eixos, né, ou eixos paralelos, como está mostrado nessa foto da esquerda, ou eixos não paralelos que não se interceptam, que não se cruzam, né, como está mostrado nessa foto aqui da direita, tá? São as engrenagens helicoidais paralelas e as engrenagens helicoidais cruzadas, né? Quem tiver dúvidas quanto à parte cinemática dessa engrenagem, não esqueça de fazer uma revisão, né, na cinemática aí, nas videoaulas de cinemática. Então, lembrando, né, que ela tem o dente inclinado em relação à linha de centro de rotação, né, e esse ângulo que o dente é inclinado é chamado de ângulo de hélice, tá? Mais uma vez, acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, sobre vantagens e desvantagens, né, dessas duas engrenagens, né? A engrenagem helicoidal, por ela ter o dente inclinado em relação à cilíndrica de dentes retos, ela tem uma área de contato maior, né? Porque o dente está inclinado, né, em relação à largura dela. Claro que eu estou comparando com uma cilíndrica de dentes retos com a mesma largura, né? Então, se eu tenho uma área de contato maior, para um mesmo torque transmitido, uma mesma força, né, transmitida, se eu aumento a área de contato, a pressão de contato diminui. Então, consequentemente, ela tem uma vida útil maior do que a cilíndrica de dentes retos, né? Outra coisa importante, como os dentes estão inclinados, o engrenamento, né, o acoplamento aqui dela é mais suave, né? Então, se o acoplamento é mais suave, vai gerar menos vibração e menos ruído, né, do que a cilíndrica de dentes retos. Então, ela é menos barulhenta, mais silenciosa do que a cilíndrica de dentes retos, né? O que a gente pode citar assim como desvantagem dela é que ela é mais cara, né, de fabricado que a cilíndrica de dentes retos. E o principal ponto, que é o que nós vamos ver agora, é na transmissão de força dela, comparando com a cilíndrica de dentes retos. Como o dente está inclinado, a força transmitida de uma engrenagem para outra não está mais no plano bidimensional, né, no plano XY. Né? Eu tenho uma componente de força também agora no eixo Z, que é o eixo axial, tá? Devido a essa inclinação do dente. E aí, consequentemente, eu tenho um rendimento mecânico um pouco menor, né? Então, eu tenho perdas ali maiores do que a cilíndrica de dentes retos, né? Então, talvez uma comparação básica que a gente possa fazer entre elas vamos supor que eu estou projetando um sistema de transmissão, né? Uma caixa de transmissão de um veículo, por exemplo, né? Qual das duas seria mais interessante a gente optar para usar? Pensem um pouquinho aí, né, sobre todas as vantagens e desvantagens. Se for necessário, parem o vídeo, né? E o que a gente pode comentar sobre isso é o seguinte: depende muito da aplicação, né? Se for, por exemplo, para um veículo de passeio, as vantagens da helicoidal seria o fato de ter uma vida útil maior, né? Uma durabilidade maior e o sistema de transmissão ser mais silencioso. E isso é bem vantajoso para um carro de passeio, né? A perda de rendimento mecânico num carro de passeio é imperceptível, né? E o custo também é irrelevante em relação ao custo do veículo, né? Já em relação a um veículo de corrida, de competição, né? O parâmetro crítico de projeto provavelmente vai ser o rendimento mecânico, né? Então, ou seja, aquela pequena diferença do rendimento mecânico pode ser a diferença do carro ficar em primeiro ou em segundo lugar na corrida, né? O centésimo de segundo que vai fazer a diferença. Então, se o sistema for mais barulhento ou tiver que dar mais manutenção para um carro de corrida, não tem problema nenhum, né? Então, são comparações importantes, né, para a gente fazer e principalmente a gente avaliar uma coisa, né? Sempre que eu estiver comparando, né, aplicações ou elementos de máquinas diferentes, né, para uma determinada aplicação,
é sempre importante avaliar as características, né, de cada aplicação para a gente poder tomar a decisão mais correta, né, de qual é mais interessante ser utilizado, né? Então, o que acontece com a transmissão de força da engrenagem cilíndrica helicoidal? Então, se eu for fazer uma analogia com a cilíndrica de dentes retos, né, eu só tinha o eixo XY, né? Eu só tinha esse paralelogramo aqui, ó, que vai me dar a componente WT, né, que é a tangencial, e a WR, que é a radial, né? Então, a componente da força seria essa diagonal aqui, ó, né, que eu estou mostrando aqui agora. Agora, como eu inclinei o dente da engrenagem, a força total, que é o W, ela não é mais essa diagonal, né? Ela vai ser essa diagonal principal aqui, ó, dessa figura, né, tridimensional. Então, além da componente tangencial e radial, eu também tenho uma componente axial, né? Lá em cinemática a gente já falou um pouquinho sobre isso, porque nós definimos os ângulos, né? Esses 3 ângulos que interessam para a gente lá em cinemática. Esse ângulo que está no plano XY é o ângulo de pressão da engrenagem. O ângulo de hélice é o quanto que eu inclinei o dente da engrenagem, né, em relação ao eixo Z, está marcado aqui embaixo também, ó. E o φn é o ângulo de pressão no plano normal, o plano normal ao dente, ou seja, o plano que faz 90 graus com o dente, que é o plano da componente W, né? Então eu tenho essas 3 componentes, o WT, o WR e o WA, né? Então, aqui eu escrevi, né, as equações, né, que correlacionam essas componentes com seus respectivos ângulos, né? Aqui não é tão simples como na cilíndrica de dentes retos, onde eu só tinha um triângulo retângulo, né? Então, praticamente você deduzia isso de cabeça, né? A relação entre as componentes. Aqui está escrito, né, a relação entre elas, né? E é importante a gente ter para poder resolver qualquer exercício, né? Para não cometer nenhum erro bobo, né? Então aqui a gente está usando todos os ângulos, o φ, o φn e o ψ, né, que é o ângulo de hélice, ok? Essa componente axial, né, uma coisa importante a gente comentar é o seguinte, essa componente axial que agora existe, né, na decomposição de forças, ela é uma componente que, além de estar sendo desperdiçada, ela também vai gerar um esforço indesejável, né, na engrenagem e no eixo da engrenagem, né? Então, muitas vezes é comum, né, o projetista prever um recurso, um artifício, para poder tentar reduzir esse efeito, né, dessa componente da força. Então, essas 2 figuras que eu pus aqui embaixo é exatamente o que geralmente pode ser feito para tentar eliminar, né, esse efeito. Que seria, por exemplo, vamos supor que no projeto você determinou que a largura da engrenagem, né, teria que ser, por exemplo, 10 centímetros, por exemplo, né? Em vez de você fazer uma engrenagem com 10 centímetros com o dente todo inclinado por um lado apenas, você divide ela no meio e faz 2 engrenagens, metade, né, 5 centímetros com a inclinação para cada lado. Isso vai fazer com que a componente axial que está sendo gerada de um lado vai anular a componente axial que está sendo gerada do outro, né? Então uma engrenagem vai ser apoiada sobre a outra e vai ocorrer esse esforço, né? Vai ser anulado, né, por esse contato, né? É uma forma de você tentar resolver esse problema, porém o rendimento mecânico não tem como recuperar, né? Essa componente já foi perdida. E aqui eu coloquei 2 fotos que você pode ter 2 situações. Ou efetivamente você tem 2 engrenagens, né, uma apoiada contra a outra, ou você pode fresar mesmo, né, a engrenagem fazendo, né, um formato parecendo com espinha de peixe, né? Então é como se ela tivesse uma engrenagem bielicoidal, né, com duas inclinações diferentes, né, fazendo isso para poder reduzir esse efeito, né? Claro que isso é mais aplicado para engrenagens de grande porte, né? Com grandes dimensões, né? Como essas das figuras, ok? Bom, então além de todas essas equações, né, que a gente deduziu aqui, a gente também pode utilizar a equação que a gente comentou, né, lá das engrenagens cilíndricas de dentes retos, né? Que é uma forma de calcular a componente útil, né,
baseado na potência e na velocidade, né, que tem no diâmetro e a rotação, tá? E uma coisa importante para se comentar é o seguinte: usando esta equação, você calcula a componente útil, né, que é a componente tangencial da força, tá? Então você vai estar calculando o WT, tá? Cuidado para não confundir na hora do exercício, na hora da prova, achando que aquela equação vai te dar a componente W. Ela não te dá o W, não, ela te dá o WT, que é a componente útil, né? Através dela você pode jogar nessas equações e calcular qualquer uma das outras que você precisar, tá? Então essa equação te dá a componente útil da força, ok? Bom, para resolver qualquer problema, né, de dinâmica, né, ou seja, de transmissão de força, né, para engrenagem cilíndrica helicoidal, obviamente vocês vão precisar também de todo o conteúdo da cinemática, né, que a gente considera que é um pré-requisito aí para vocês. Então, ou seja, que vocês já tenham assistido a videoaula, né, de cinemática para poder se inteirar sobre todas as equações que vocês podem utilizar. E aí, baseado nisso, o livro passou um exercício que eu acho bem interessante para vocês praticarem, né? Então ele mostra uma figura, né? Eu tenho aqui uma figura, um motor, né? Esse motor está sendo acoplado numa engrenagem, um pinhão, né? Que é essa engrenagem menor, que tem 18 dentes, e está acoplada com uma coroa que é maior, né? Pela inclinação dos dentes aqui eu estou vendo, né? O tamanho delas, e que são engrenagens cilíndricas helicoidais, né? Ela tem 36 dentes a coroa, então a razão de velocidades aqui, ó, 1/2, né? E vão ler o enunciado para a gente entender bem o que ele está pedindo. Então, olha, na figura, um motor elétrico de 750 watts, né? Aproximadamente um cavalo, gira a 1800 RPM na direção horária, como é visto a partir do lado positivo do eixo X. Então, o lado positivo do eixo X está aqui. Observando desse lado, eu estou vendo ele girar no sentido horário. Eu posso ver que a setinha está mostrando isso, olha lá. A setinha passa por trás do eixo, né? Então está mostrando que essa engrenagem está girando no sentido horário, né? Observando daqui, ó, do lado positivo do eixo X. Consequentemente, a engrenagem coroa, né, de saída vai estar girando no sentido contrário, anti-horário, observando daqui também. Fixado ao eixo do motor por meio de chaveta, existe um pinhão helicoidal com 18 dentes, que a gente já comentou, com ângulo de pressão normal de 20 graus. Observe, ângulo de pressão normal é o φn, tá? Não confunda com o φ, né? Um ângulo de hélice de 30 graus, o psi, né? E um módulo normal, né, de 3 milímetros, né? Então, cuidado para saber exatamente qual o parâmetro que ele está te informando. A mão da hélice é mostrada na figura. Quando ele fala mão da hélice, é a inclinação da hélice das duas engrenagens, né, que está marcada aqui. E ele pede, faça um esboço tridimensional do eixo do motor, né? Então veja bem, do motor e do pinhão, né? E mostre as forças atuando no pinhão, bem como as reações nos mancais, né? A e B, tá? Então no ponto A eu tenho um mancal, no ponto B eu tenho outro mancal. Então, ou seja, ele quer que você faça um diagrama de corpo livre do eixo, né, do motor aqui, incluindo a engrenagem, né? E o ponto de conexão entre as engrenagens com a força que vai estar atuando ali no ponto de contato, né? E ele pede ali, o esforço axial deve ser suportado pelo mancal A, né, no ponto A. O que é o esforço axial, né? A força axial que está sendo gerada aqui, né, vai ser suportada pelo mancal A. Então, isso é muito comum usar, né, quando eu tenho dois mancais para um eixo rotativo. Então, um mancal eu coloco ele fixo, né, e o outro mancal eu deixo ele um mancal deslizante, né? Por quê? O mancal fixo vai impedir que o eixo se desloque na direção axial. Por que eu não coloco dois mancais fixos, né? Lá de análise estrutural, né, você já deve ter estudado isso. Se eu coloco dois mancais fixos, né, que impedem o movimento na direção X aqui, qualquer variação de temperatura que gere, por exemplo, dilatação térmica, vai gerar um esforço ali indesejável, né, no eixo, tá? Então, geralmente eu uso um mancal fixo, o outro deslizante, que aí eu não evito, né, esse tipo de problema. Então, ou seja, no ponto A
eu vou ter reação em X, em Y e em Z. Né? O Z não está marcado aqui, mas vai ter reação nos 3 eixos. No ponto B de bola, eu só vou ter reação em Y e Z. Em X não, porque ele é um mancal deslizante. Tá? Então, basicamente, essas são as informações que ele me passou, né? Aqui tem as distâncias, né? Do ponto A até o ponto B, 250 milímetros, do ponto B até o centro das engrenagens, 75 milímetros, tá? E aí, obviamente, né? Ele passou essa cota, né? Pegando ali o centro, porque na hora que você for representar, né? Lá, o ponto de contato, você vai representar um ponto no meio da engrenagem, né? É como se, eu sei que está existindo contato ao longo de toda a largura do dente, mas na hora de fazer o diagrama de corpo livre, você vai representar pontos, né? Então você vai ter um ponto no ponto A, né? Você vai ter o ponto B e vai ter aquele ponto ali, esses 3 pontos, né? Num diagrama para poder representar todos os vetores de força que estão atuando lá, tá? Bom, eu queria começar a discutir sobre a solução dele com vocês e depois deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Então, a primeira coisa a se discutir, antes de fazer qualquer conta, é o sentido das forças, tá? O sentido das forças que estão atuando no contato entre as duas engrenagens. Lembrando que o enunciado do problema pediu para você fazer um diagrama de corpo livre do eixo do motor e da engrenagem do pinhão, né? Da engrenagem motora, né? Então, na hora que eu for representar as forças que estão atuando aqui, nesse ponto, né, de contato entre as engrenagens, vai me interessar saber não a ação do pinhão sobre a coroa, mas sim a reação da coroa sobre o pinhão, né, já que eu estou fazendo o diagrama de corpo livre do eixo do pinhão, ok? Então, a primeira coisa, vamos pensar aqui, ó, se a engrenagem motora, o pinhão, está girando no sentido horário, né? Na hora que ela entra em contato aqui com a coroa, ela vai estar fazendo uma força que está entrando no papel ou saindo do papel, né? Então pensem um pouquinho nisso daí, né? Ou seja, está entrando no eixo Z ou saindo do eixo Z, porque o eixo Z aqui, ó, se o X está para a direita e o Y está para cima, o Z está saindo aqui da folha, né? Então o Z positivo estaria para cá, ó, né? Então, o que vocês acham? Pensem aí, se for preciso, parem o vídeo, né, para vocês pensarem e qual que seria a resposta. Se ela está girando no sentido horário, na hora que ela fizer contato aqui com a coroa, ela vai estar empurrando ela para dentro do papel, né? Então, a ação do pinhão na coroa vai estar no eixo Z negativo. No diagrama de corpo livre que eu vou desenhar, eu preciso saber a reação da coroa sobre o pinhão. Então, ela vai estar no sentido oposto. Então, ou seja, no eixo Z, né, ela vai estar no Z positivo, tá? Na hora que eu for desenhar no meu diagrama. E aí, agora eu tenho que saber na direção X e na direção Y, né, se ela está no X positivo ou no Y positivo, que aí eu já posso desenhar o meu diagrama e analisar as reações dos mancais, de acordo com o sentido que eu tenho para essas forças, né, no contato das engrenagens. Então vamos pensar, para isso nós vamos usar o sentido da hélice, né? Então olha só, a hélice da coroa não, do pinhão, né, da engrenagem motora, ela está inclinada na forma como está mostrado aqui na figura. Então, na hora que ela girar e entrar em contato lá no ponto de contato, ela entrar em contato com a engrenagem movida, a força que vai acontecer aqui, ela vai estar perpendicular à superfície do dente. Então, a força que o pinhão vai fazer na coroa vai estar perpendicular, né? Estou desenhando aqui, ó, ao dente, tá? Fazendo um ângulo ali de 90 graus. Não ficou tão bonitinho minha figura não, mas ela vai estar perpendicular ao dente. Essa é a ação que o pinhão faz na coroa, né? Aqui, se eu for decompor essa componente, eu vou ter uma componente aqui, ó, na direção X, que está no X positivo, e na direção Y vai estar no Y também positivo, né? Como essa é a ação que
o pinhão faz na coroa, e quando eu for desenhar o meu diagrama de corpo livre, eu tenho que inverter, né? Porque eu vou precisar da reação, né? Da coroa no pinhão. Então quer dizer que tanto no eixo X quanto no eixo Y eu vou ter um sinal negativo, né? Ou seja, vai estar no eixo, no sentido negativo, né? Do eixo X e do eixo Y, tá? Se ficou bem claro isso, na hora de montar o diagrama, né? Vou mostrar aqui, ó, qual seria uma proposta de configuração, né? De montagem do diagrama. Eu apaguei aqui as forças para vocês terem que desenhar, né? Para não dar tudo de mão beijada para vocês. Mas eu tenho então o que a gente tinha falado, no eixo Z, que é a força tangencial, ela está apontada no Z positivo, né? Então lembrando que aqui, ó, o Z positivo está apontado para cá, o Y positivo apontado ali para cima e o X positivo apontado para cá, ó, nas três setinhas que a gente desenhou. Então, na direção Z, ela está positivo, então o WT está apontado para cá. Na direção X e na direção Y, nós falamos que elas estão na direção negativa, né? Então, o WR foi desenhado contrário ao eixo Y, né? Negativo, e o WA também negativo, tá? Então, o diagrama é esse, né? A distância do ponto A até o ponto B vale 250 milímetros, do ponto B até o centro da engrenagem 75 milímetros, e desse eixo X até o ponto de contato vai ser o raio do pinhão, né? Então cabe a vocês calcularem esse raio, né? Ou o diâmetro dividido por 2, né? Tá? Então vocês têm essa distância também para depois fazer os braços de alavanca, tá? Então, depois que vocês usarem todas as equações das engrenagens para poder calcular cada uma dessas componentes, né? Lembrando que ele me deu a potência e a velocidade angular. Então, eu tenho como calcular a componente útil. Com a componente útil, eu consigo calcular as demais componentes. E aí depois se transforma num problema de resistências materiais, né? Ou análise estrutural, né? Para calcular a reação de apoio, né? Tá certo? Então, se divirtam aí fazendo esse probleminha. Ele está resolvido no livro, né? Se vocês tiverem dúvida, podem consultar o livro, né? E também na próxima aula síncrona nossa, a gente pode discutir e tirar qualquer dúvida que tenha ficado aí nesse probleminha, ok?